Eu trabalho numa rotina estável e sem surpresas há anos, e talvez por isso, o cansaço tenha se tornado parte da paisagem. Um ruído de fundo permanente que acompanha cada gesto, cada passo, cada respiração. Sempre fui um homem comum, daqueles que não aparecem em manchetes, que fazem o que precisa ser feito sem reclamar demais, porque de alguma forma entendem que a vida é isso, uma série de tarefas que você executa até o fim do dia. Acordo cedo, tomo o mesmo café amargo sem açúcar, preparo as coisas para o trabalho, caminho até o ponto. Pego o ônibus que passa quase sempre no mesmo horário, sinto o cheiro familiar de diesel misturado ao perfume barato de algum passageiro, ao suor dos que voltam de turnos noturnos. Ouço vozes que falam sempre as mesmas histórias, os mesmos problemas de sempre. E eu fico ali, meu corpo presente, minha mente amarrada por uma corda invisível, a monotonia de todos aqueles pequenos hábitos que vão cobrando seu preço, trançando lentamente um cansaço que vira segunda pele. Esse tipo de vida faz com que você se torne racional por uma questão de sobrevivência. Não sobra espaço para delírios ou grandes paixões. Você precisa de equilíbrio, de estabilidade, de pensar com clareza para não se perder no labirinto do dia a dia. Eu sempre fui assim. Desde garoto, quando precisei ser o homem da casa depois que meu pai saiu pela porta e não voltou, entendi que emocionais somos todos, mas que a razão é a corda firme no meio da ponte instável. Por isso me orgulho de ser esse homem racional, apesar de cansado, apesar de tudo, e talvez justamente por causa disso. Mantenho minhas contas em dia, cumprimento os vizinhos, respeito as regras, durmo quase sempre no mesmo horário. É uma vida que não rende livros nem filmes, mas é minha vida, e eu a vivia com a convicção de que, embora pequena, era controlável. Até o dia em que recebi a gravação. Foi numa tarde comum, daquelas em que o calor parece grudado na pele e o céu fica acinzentado pela poluição. Cheguei em casa, como sempre, larguei as chaves na mesinha de entrada, tirei os sapatos e senti a familiaridade do tapete sob os pés. O correio estava em cima da mesa, e entre contas e folhetos de mercado, havia um pacote pequeno, sem remetente, sem nada que o identificasse. Era uma caixa de papelão envolta por fita adesiva grossa. Por um instante hesitei, mas a curiosidade venceu. Peguei uma faca da cozinha, cortei cuidadosamente a fita e abri a caixa. Lá dentro, envolta em plástico bolha amarelado, havia uma fita cassete e um bilhete. O bilhete não tinha letra de quem eu reconhecesse. Parecia escrito à máquina e dizia apenas: "Ouça, é importante, está na hora." Fiquei parado no meio da cozinha segurando aquela fita, como se ela pudesse de repente queimar minha mão. Tenho um toca-fitas que guardo mais por nostalgia do que por uso. As fitas cassete não são exatamente populares há décadas, mas o aparelho funciona, ou funcionava da última vez que o testei. Levei a fita até a sala, liguei o aparelho e senti o clique e o leve zumbido do motor ao engolir a fita. Antes de apertar play, respirei fundo. Algo em mim, uma parte que eu não tinha espaço para ouvir na rotina, murmurava que aquilo não era algo trivial. Mas eu apertei o botão mesmo assim, porque minha curiosidade é mais teimosa do que meu medo. O chiado preencheu a sala primeiro. Um som de gravação antiga, aquele ruído constante de fita magnética, como chuva de verão muito distante, acompanhado por pequenos estalos. A voz veio logo em seguida, e eu não sei explicar bem como uma voz pode soar burocrática e impessoal ao mesmo tempo em que me cause profundo desconforto, mas foi assim. Era uma voz masculina, grave, sem sotaque marcante, com o ritmo perfeitamente regulado, como se alguém houvesse calibrado cada sílaba para se encaixar no lugar correto. Não havia emoção, não havia simpatia nem frieza. Era como se uma máquina estivesse lendo um texto, mas eu sabia que não era, porque havia pequenas pausas que só um ser humano faria, só que essas pausas estavam fora de lugar, nos momentos errados, como se fossem erros de gravação ou cortes mal editados. Protocolo número 47.17, começou a voz, e eu senti uma corrente fria subir pela minha coluna. Data de registro, 21 de agosto de 1997. Destinatário,
Senhor Fernando de tal, residente à rua sem nome número tal. Orientação: confirmar recebimento às 17 horas de... O resto da frase se perdeu em um estalo, como se alguém tivesse silenciado de propósito. Meu nome estava ali, claro, dito naquela entonação neutra, e meu endereço também, mas a data do protocolo era de anos atrás. Eu fiquei tentando ligar os pontos. Eu tinha sido avisado de algo em 1997? Eu tinha algum parente que morreu nesse ano? Não. Eu tinha 10 anos em 97. Ainda morava com minha mãe em outra cidade. Não havia qualquer motivo para que uma fita antiga com meu nome chegasse agora. O que eram aquelas informações? Por que estavam registradas numa gravação de qualidade ruim, com ruídos e pausas estranhas? E por que a voz era aquela? A sensação era a de que eu tinha acabado de abrir uma porta para algo que nunca pretendia ver. A gravação continuou. Confirmação de entrega. Em 4 de setembro de 1997, Sr. Fernando. Novamente um corte abrupto, um estalo, uma respiração engolida. Assinou documento de transferência. Protocolo. Às 53,24. Procedimento completo às 20 horas. Eu parei a fita. Meu coração estava batendo rápido demais. A sala parecia fechar-se ao meu redor. Eu nunca assinei nada naquele ano. Eu não assinei qualquer documento com protocolo algum. Eu era uma criança. E mesmo que eu tivesse assinado, por que eu não me lembraria disso? Talvez, pensei, alguém estivesse tentando me pregar uma peça. Talvez meus amigos do trabalho, aqueles com quem às vezes tomo cervejas depois do expediente, tivessem decidido brincar comigo com aquela fita. Mas a ideia parecia absurda. Eles mal sabem o que é um toca-fitas. Outra hipótese, alguém enviou a fita por engano. Não era para mim. Mas a voz tinha dito meu nome, meu endereço, os protocolos que eu nunca vi. Um estranho aperto no peito foi crescendo, como se minha própria razão estivesse sendo apertada por mãos invisíveis. Sou um homem racional, mas não sou imune à curiosidade. Por isso, na mesma noite, ouvi a fita novamente. Coloquei os fones de ouvido desta vez, fechei as janelas, desliguei a TV. A escuridão da sala era quebrada pelo LED azul do toca-fitas e o som da fita parecia ainda mais próximo, mais dentro de mim. Escutei cada palavra com atenção. As datas eram listadas com precisão. Os números de protocolo eram longos, cheios de pontos e vírgulas. A voz pausava em momentos que não faziam sentido, como se houvesse alguém editando a gravação em tempo real. E em um ponto a voz dizia: "Esse registro foi atualizado em..." Seguia-se um chiado e uma voz diferente, feminina, sussurrava algo inaudível, um ruído grave, e depois voltava à voz original. No horário de 20 horas e 33 minutos, protocolado sob número... Eu rebobinei, ouvi de novo. O chiado parecia aumentar naquele ponto específico. Não importava quantas vezes eu ouvisse, aquele trecho ficava mais confuso, mais indecifrável. Era como se a fita não quisesse ser ouvida naquele pedaço. Nos dias seguintes, minha vida seguiu com a aparência de normalidade, mas eu sabia que estava mudando por dentro. Fui para o trabalho. Cumpri minhas tarefas. Sorri ao ouvir piadas que sempre ouvi. Mas assim que voltava para casa, fechava a porta e tirava os sapatos. A fita me chamava. Eu parava frente ao aparelho. Minhas mãos tremiam ao colocar a fita e apertar play. Cada escuta parecia revelar um detalhe que não tinha percebido antes. Uma respiração, um sussurro, a impressão de uma risada contida. E o pior, comecei a reconhecer palavras que nunca havia notado. Entre uma frase burocrática e outra, surgia meu nome de maneira mais pessoal. Às vezes a voz dizia: "Fernando sabe o que fez." Em outras, muito baixinho, quase como se a fita captasse uma conversa do outro lado. Ele não lembra, mas nós lembramos. As datas iam ficando mais próximas do presente. Havia um registro de 2003, um de 2009, outro de 2015. Sempre com o mesmo formato. Data de registro, um protocolo. E a confirmação de uma assinatura que eu jurava nunca ter feito. Em um sábado à tarde, quando o calor era sufocante e o ventilador fazia o ar quente circular sem alívio, ouvi algo que me tirou o chão. A fita estava tocando, passando por mais um dos seus trechos de números, datas e ruídos,
quando de repente a voz parou no meio de uma frase. Por alguns segundos, ouvi só o chiado. Então a mesma voz falou, mas não no tom burocrático de antes. Ela disse como se conversasse comigo. Ele está ouvindo agora. Então está ouvindo agora. Contagem confirmada. Proceder com o próximo passo. Houve uma pausa longa. Eu pensei que a fita tivesse acabado, mas o ruído continuava. E então outra voz que nunca tinha aparecido na gravação, feminina, grave, respondeu. Ajustar o protocolo para a nova data. Eu desliguei a fita. Minhas mãos suavam. Eu estava ouvindo alucinações? Estava ficando paranoico? Eu não ouço vozes, nunca ouvi. Mas aquela fita parecia viva. Ela parecia responder ao meu ato de ouvir. Fiquei sentado no sofá, olhando para a parede, tentando organizar os pensamentos. Numa tentativa de racionalizar, procurei na internet sobre fitas cassetes, sobre como sons podem ser gravados por engano, sobre superposição de gravações antigas. Encontrei artigos sobre fitas reutilizadas, onde trechos de gravações anteriores vazam. Era possível que aquela fita fosse uma colagem de coisas sem relação, pensei. Mas isso não explicava as datas, não explicava meu nome, não explicava a sensação de que a fita me observava. Nos dias que se seguiram, comecei a prestar atenção a detalhes que antes passavam despercebidos. No escritório, eu notava os relógios digitais marcando horas com segundos de diferença, as luzes fluorescentes piscando em intervalos irregulares. Nas ruas passava a registrar mentalmente placas de carros, datas de validade em embalagens de supermercado, números de protocolo em guias de pagamento. Tudo parecia ter um padrão que eu não conseguia ver. Comecei a anotar. Em um caderno, escrevia as datas mencionadas na fita, os números de protocolo, as pausas, os ruídos. Criava tabelas, tentava encontrar lógica. Talvez houvesse, pensei. Talvez alguém quisesse me dizer algo. Ou talvez eu estivesse entrando numa espiral de obsessão que não tem volta. Afinal, era apenas uma fita. Era apenas um ruído, uma voz que falava sem entonação. Mas ela dizia que eu tinha assinado coisas que eu não lembrava. E isso me tirava o sono. Uma noite, acordei às 3 da manhã suando frio. Tinha sonhado com meu pai. Ele estava sentado à mesa da cozinha da nossa antiga casa, fumando, enquanto ouvia uma fita cassete. Eu perguntava o que ele estava ouvindo, e ele sorria sem me olhar e dizia: "É a vida, filho. É a vida passando." Acordei com o gosto de nicotina na boca, mesmo tendo parado de fumar há anos, e com a sensação de que aquele sonho era um aviso. Levantei, fui até a sala e, sem pensar, coloquei a fita de novo. Havia um novo trecho, um que eu não lembrava de ter ouvido antes. A voz dizia: "Atualização de protocolo. Novo registro em 28 de maio de 2023. Procedimento executado. Aguardando confirmação um corte, uma pausa, o chiado mais alto, e então a voz continuava. Então já é tempo." Eu me sentei no chão. Queria chorar, mas nada saía. 28 de maio de 2023 era a data do meu aniversário. Eu não contei a ninguém sobre a fita. Não achava que havia forma de explicar sem soar como um lunático. Mas a partir daquele momento, comecei a sentir que a fita sabia mais de mim do que eu de mim mesmo. Passei a notar que, às vezes, os ruídos que eu ouvia depois de desligar o toca-fitas continuavam na minha cabeça, como se a gravação tivesse se instalado dentro de mim. Em um sábado, decidi testar algo. Liguei o toca-fitas, apertei play e coloquei meu celular para gravar. A ideia era registrar trechos para ouvir depois, analisar sem o peso de estar na sala, talvez encontrar racionalmente os trechos que me assustavam e ver que eram só ruídos. Gravei toda a fita, do começo ao fim. Quando o aparelho parou, não ouvi nada diferente. Esperei um pouco, desliguei, tirei a fita, desliguei tudo. Peguei o celular, coloquei os fones e apertei play na gravação. O chiado estava lá, a voz estava lá, mas nos trechos em que eu lembrava de ouvir meu nome, silêncio. Nos trechos em que as vozes falavam comigo, havia apenas o chiado contínuo. As datas que eu tinha anotado estavam ausentes na gravação. O celular havia captado o som objetivo,
datas, protocolos, instruções, mas não as partes que me atingiam. Ou as partes não tinham gravado ou estavam apenas na minha cabeça. E isso era ainda pior, porque significava que talvez eu estivesse ouvindo coisas que ninguém mais ouviria. Significava que meu nome, minhas datas, meus protocolos estavam sendo ditos apenas para mim. O cansaço aumentou. Minha aparência mudou. Colegas perguntavam se eu estava doente, se tinha parado de dormir. Eu respondia com evasivas, sorria sem mostrar os dentes, escondia as olheiras com maquiagem barata. Por dentro, a pressão crescia. Cada vez que eu chegava em casa, a fita parecia mais pesada nas minhas mãos. Em uma noite, decidi escondê-la. Coloquei-a dentro de uma caixa de sapatos, escondi num armário que quase não uso, trancado. Naquela noite, tentei ler um livro, assistir à televisão, ouvir músicas. Às 3 da manhã, estava em pé diante do armário. Abri a porta e a caixa estava lá. Peguei-a, sentei-me no sofá, abri e tirei a fita. Segurei-a, fechei a mão, apertei até sentir as bordas de plástico machucarem a pele. Então pensei, o que aconteceria se eu a destruísse? O que aconteceria se eu esmagasse aquela fita, queimasse, jogasse no lixo? Uma parte de mim se revoltou. Outra disse que seria o fim, e foi essa última que me fez parar, porque eu não sabia se eu queria que acabasse. Acho que, em algum nível, eu precisava daquela gravação. Ela estava me consumindo, sim, mas também me puxando para algo que eu não entendia, algo que eu, em algum lugar bem profundo, queria entender. E a gravação confirmava algo que me apavorava, de que talvez eu não tivesse pleno controle sobre minha própria história. A fita falava de coisas que eu não lembrava, mas que estavam registradas. Quem registra algo de alguém sem a pessoa saber? Quem arquiva protocolos com seu nome e sua assinatura falsificada? Eu comecei a procurar por registros. Pesquisei em cartórios, em bancos de dados públicos, em jornais. Digitava meu nome e via se aparecia algo. Encontrei menções a um Fernando com meu sobrenome que faleceu em 98. Não era eu. Encontrei outro que se casou em 2005. Também não era. Passei horas e horas navegando sem encontrar nada que corroborasse as afirmações da fita. E isso só aumentava a sensação de que alguém, em algum lugar, estava registrando uma vida paralela que eu não vivi. Com o tempo, meu corpo começou a reagir. As madrugadas mal dormidas me deixaram com olhos vermelhos, minha mão tremia às vezes, meus pensamentos se confundiam. Eu podia jurar que havia ruídos vindos dos outros cômodos quando eu desligava a fita, ruídos iguais aos da gravação. Às vezes eu despertava sobressaltado, acreditando ter ouvido a voz da fita chamar meu nome pelo corredor. Cheguei a desligar a geladeira e o ventilador para ouvir se o som vinha de algum lugar. Havia o chiado, sempre o chiado, e eu me perguntava se ele vinha de dentro de mim. Uma noite fui dormir relativamente cedo, decidido a não pensar em fitas, datas e protocolos. Tentei meditar, ouvir sons da natureza no celular. Mas no silêncio da madrugada, ouvi um clique vindo da sala. Levantei, coração acelerado, e vi que o toca-fitas estava com o botão play apertado. A fita rodava, mas os alto-falantes estavam desligados. Aproximei-me lentamente, acendi a luz. A fita parou no meio, estalou, e a voz preencheu a sala mesmo com o aparelho desligado. Não pelos alto-falantes, mas como se viesse do próprio ar. Registro atualizado, dizia a voz. Hora exata, 2h42. Confirmação, sim. E então, pela primeira vez, eu ouvi a minha própria voz gravada na fita, mas nunca me lembrava de ter gravado nada. Era uma frase curta, como se eu estivesse respondendo a alguém. Confirmo. Eu senti meu estômago revirar. Aquela voz era a minha. A entonação cansada, o sotaque que eu conheço melhor que ninguém, o suspiro no final. Eu tinha acabado de ouvir a prova de que, em algum momento, eu havia falado com aqueles que gravaram a fita. E eu não me lembrava disso. A partir desse momento, foi como se as barreiras tivessem se rompido. Eu parecia ouvir a voz o tempo inteiro. No ônibus, ela murmurava datas nos meus ouvidos. No trabalho, em meio ao som das impressoras, ela ressoava por baixo, falando números de protocolo. Em casa, enquanto eu cozinhava, ela enumerava passos de procedimentos.
E de vez em quando ela inseria meu nome, sempre no mesmo tom neutro, como se me listasse junto com dados de arquivos. Eu fiz exames médicos. Fui a um otorrino, a um neurologista. Contei que estava ouvindo ruídos e vozes, mas omiti a fita. Recebi olhares de pena, sugestões de ansiedade, exaustão, recomendação de repouso. Tomei remédios que me deram sonolência. Nada mudou. A voz continuou. E não era minha mente que a fabricava. Era algo externo vindo de algum lugar que eu não conseguia identificar. Não tenho como explicar a racionalidade disso, mas comecei a aceitar que algo estava gravado sobre mim em algum lugar que eu não alcançava. As perguntas mudaram. Em vez de me torturar pensando se eu estava enlouquecendo, comecei a pensar em quem gravava, em por quê e para quê. Eu passava horas sentado no escuro, com a fita pronta para tocar, esperando que a voz me dissesse algo que fosse além de protocolos, datas e confirmações. Algo que me desse contexto, um nome, uma motivação. Houve um momento em uma madrugada em que pensei ter entendido. A voz tinha falado meu nome e logo em seguida dito: transferência concluída. Logo após, houve um ruído, um estalo, um silêncio, e então uma risada muito baixinha, distante. Ri? Perguntei-me. Não. A risada parecia ser feminina, melancólica, como se alguém se divertisse com a minha confusão. Os dias viraram semanas. Minha obsessão pela fita me afastou ainda mais do mundo. Amigos me chamaram para sair, e eu dei desculpas. Minha mãe ligava, e eu dizia que estava bem, apenas cansado. Eu sabia que estava me afastando, mas a sensação de que eu precisava entender o que a fita significava era mais forte do que minha vida exterior. Aos poucos, a voz começou a se tornar parte da minha rotina. Eu acordava e ela dizia: confirmação de presença, sim. Eu comia, e ela murmurava algo sobre protocolos nutricionais. Eu ia trabalhar e ela repetia datas passadas. Quando eu tomava banho, às vezes a água quente era acompanhada por um chiado semelhante ao da fita, como se a gravação se misturasse com o som da água. Comecei a perceber que as regras não ditas da fita estavam se infiltrando no meu comportamento. Eu conferia relógios compulsivamente, evitava mencionar certas datas que a voz citava, passava a obedecer instruções implícitas que surgiam no meio do ruído. Por exemplo, em um trecho, a voz dizia: aguardar na cozinha às 15h16. E eu, sem entender porquê, às 15h16 estava parado na cozinha, olhando para a parede. Nada acontecia. Mas eu sentia que tinha cumprido algo. Em outro momento, a voz dizia: não atender o telefone entre 21 e 22 horas. E eu obedecia. Se o telefone tocasse, eu deixava tocar, o coração disparado. E se eu não obedecesse? Não queria descobrir. Algo na gravação tinha imprimido uma autoridade silenciosa em mim, e eu, exausto, seguia. Até que veio o dia em que recebi uma carta. Estava em casa, a fita sobre a mesa, a voz repetindo datas antigas, quando ouvi o carteiro deixando algo na porta. Fui lá, peguei o envelope. Não tinha remetente. Dentro havia apenas um papel com uma frase impressa. Não foi um erro. Eu fiquei olhando aquela frase sem entender. Para mim, a fita tinha vindo por engano. Alguém havia se confundido, enviado para o Fernando errado. Mas agora, alguém estava me dizendo que eu era, sim, o destinatário certo. Senti um frio na espinha. O que significa não foi um erro? O que esperam de mim? E foi aí que, pela primeira vez, a fita respondeu de forma mais clara. Coloquei-a no aparelho, apertei play e a voz disse: confirmação de entendimento da mensagem enviada, aguardando. Pausa. Chiado. Respirei fundo. E respondi em voz alta, sem saber por que estava respondendo a uma gravação. Eu entendi. Houve um silêncio. Então a voz disse: início do procedimento final autorizado. Não sei o que significa procedimento final. Não sei se significa morte, desaparecimento ou transformação. A fita continuou listando protocolos, datas, números, mas agora incluía algo que me deixava arrepiado. De vez em quando, a voz dizia: com este registro, fechamos o ciclo.
Era como se ela estivesse perto de concluir algo. O mais perturbador era que, ao ouvir isso, uma parte de mim sentia um alívio estranho, como se algo em mim quisesse, de fato, que tudo terminasse. Outra parte gritava, resistindo, dizendo que eu deveria pegar aquela fita e destruí-la, apagar tudo, negar-me. Mas eu estava cansado, tão cansado. E o cansaço se misturava com uma curiosidade mórbida. Quem havia gravado aquilo? O que queriam de mim? Por quê? Hoje, enquanto escrevo este relato, a fita está quieta. Está ali na mesa, dentro de sua caixa, aguardando. O aparelho está desligado, mas às vezes eu ainda ouço um chiado fraco vindo de dentro. Estou sentado na sala, a luz do entardecer entrando pela janela. O mundo lá fora parece seguir normalmente. Os vizinhos conversam, um cachorro late, carros passam. Aqui dentro, há apenas o som do meu coração e o eco de uma voz burocrática que não deveria saber meu nome. Eu me pergunto se essa experiência me tornou outra pessoa ou se apenas revelou algo que sempre esteve comigo. A possibilidade de que nossa vida seja parte de algo maior, burocrático, organizado, que mantém registros de tudo. Nada sobrenatural no sentido clássico, sem monstros escondidos, sem sangue, sem gritos. Apenas o horror silencioso de saber que em algum lugar alguém registra cada passo seu e que você não tem acesso a esse registro. Essa gravação antiga, que claramente não era para mim, mas dizia meu nome, mudou a forma como eu percebo a realidade. Talvez não tenha sido um erro. Talvez eu sempre fosse o destinatário. Talvez seja assim com todos. Talvez existam gravações circulando, encaixando-se nas vidas de outras pessoas, fazendo-as questionar sua própria memória. Nunca vou saber. O que eu sei é que, a partir do momento em que apertei play, algo se moveu dentro de mim. E agora, ao olhar para a fita, sinto que ainda não acabou. Sinto que ainda há algo que ela quer me dizer. E sinto que, quando ela falar pela última vez, eu vou estar pronto, não por coragem, mas por cansaço. O tipo de cansaço que transforma homens racionais em testemunhas de seu próprio esquecimento. Porque algo em mim aceita, silenciosa e perturbadoramente, que talvez nunca tenha sido um erro. Talvez sempre tenha sido assim.